Hoje eu quero falar sobre os ambientes que a gente passa e os lugares que Deus nos coloca. Às vezes Deus ele nos apresenta pessoas, Ele nos apresenta lugares e as atitudes que a gente toma frente a esses lugares, essas pessoas que a gente conhece, determina o nosso sucesso, determina até onde a gente vai chegar ou determina aonde a gente vai parar. É as nossas atitudes diante de algumas situações inconvenientes, diante de algumas adversidades, diante de algumas pessoas que talvez sejam pessoas que estão ali para contribuir com o nosso crescimento, mas elas tomam algumas atitudes e a gente não sabe como lidar com isso e isso acaba impedindo que você continue o processo e chegue aonde Deus quer te colocar. Eu quero hoje dar como exemplo aqui a história de José. José, para quem não sabe, vou contar bem rapidamente aqui. José, ele tinha sonhos que os irmãos se prostrariam diante dele e que o pai também e a mãe se prostrariam diante dele. E quando ele contava esses sonhos, os irmãos ficavam com muitos ciúmes. Seu pai também o amava mais do que os outros irmãos, então isso causava ciúmes nos irmãos de José. E certa feita, o pai de José manda José ir até os irmãos e ver como estava lá, como que os irmãos estavam apacentando as ovelhas para ver se estava tudo bem. E José vai, mesmo sabendo que os irmãos não gostavam dele. E quando José chega lá, os irmãos com ciúmes, com inveja, porque José tinha ganhado uma túnica de seu pai, que representava o amor de seu pai mesmo por ele, e os irmãos não tinham ganhado essa túnica. Então os irmãos armam para José e jogam José numa cova. E ali começa o processo de Deus. E é ali que Deus começa a colocar José em ambientes e apresentar para José pessoas que fariam ele chegar no lugar que Deus queria que ele chegasse. Então, se José não soubesse, em cada ambiente que Deus colocou ele, não soubesse passar pelo ambiente e sair do ambiente, porque a gente tem que saber entrar e a gente tem que saber sair. E a gente tem que saber entrar e sair da forma certa, como cristãos, como pessoas honrosas, como pessoas que não deixam nada para que os outros falem, como pessoas irrepreensíveis. A gente tem que aprender a entrar e sair como pessoas irrepreensíveis. Independente de qualquer ambiente, em qualquer ambiente que você esteja, você precisa dar o seu melhor, porque é isso que determina o que vai acontecer com você. A cova ali foi o início do processo de José. A cova, muitas vezes, é o lugar que é o desemprego, é o divórcio, é o momento difícil, é a doença quando a doença bate na porta, é a depressão, é a ansiedade. Isso representa a cova na nossa vida. E Deus, de certa forma, Ele quer nos ensinar muitas coisas ali na cova. A cova serve para um contato com Deus, porque a dor é o elo entre o homem e o Criador. Só que depois daquela cova, José ele é vendido para Potifar. E aí começa uma nova fase, onde José é apresentado para Potifar como escravo, é vendido como escravo. E ele, Deus coloca José na casa de Potifar para que José comece a aprender os costumes. Porque Deus sabia onde ele queria colocar José. Mas para isso, José precisava aprender os costumes, talvez a língua. José precisava reparar como aquela pessoa agia, como os ricos agiam, como ele deveria agir na presença dessas pessoas. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em lugares que é para apenas nós passarmos e tirarmos experiência, aprender com essas pessoas, aprender como elas agem, e não para ficar ali, porque senão isso se torna uma área de comodismo, se torna uma área que você não quer mais sair. Aquele emprego talvez que você está ganhando ali 3, 4 mil, você saiu de um emprego de R$1.000, começou a ganhar 3, 4 mil e acha que é ali onde Deus quer que você fique. Não é. Ali Deus te colocou só para você pegar uma bagagem. Muitas vezes Deus quer te presentear com uma empresa, ou às vezes Deus quer te presentear com um ministério, Deus quer que você faça a obra dele. Ele não quer que você fique parado ou preso naquele lugar. Mas muitas vezes nós nos prendemos porque é confortável. Você ganha mais do que ganhava antes, consegue pagar suas contas, consegue viver uma vida relativamente confortável. E olha, o conformismo e o comodismo, ele não se alia com o sucesso, ele não se alia com a vontade de Deus. Deus ele não é conformado, ele não é acomodado. Deus ele não se acomoda com pequenas coisas ou com médias coisas. Desde sempre, Deus sonhou com o grande. Podemos ver isso quando Deus fez o mundo. Deus podia ter feito o mundo com estalos. Deus não precisava ter feito o mundo em 7 dias, mas Ele demorou 7 dias para que cada detalhe fosse feito da forma dele, da vontade dele, de forma grande, com detalhes. Você precisa aprender a ser detalhista. Aprenda a entrar e sair dos ambientes. Tem uma hora certa para a gente entrar e também tem uma hora certa para a gente sair. Deus ele costuma romper ciclos porque Ele não deixa a gente parado muito tempo no mesmo lugar para que a gente não entre nessa zona de conforto. E aí depois daquele conforto, daquele comodismo, José estava na casa de Potifar e José ele serviu tão bem a casa de Potifar que Potifar ele entregou tudo na mão de José.
José, ele administrava toda a casa de Potifar. E então, a mulher de Potifar começou a se interessar por José. José era um jovem muito bonito. Só que José, sabendo e tendo caráter cristão, tendo um caráter honroso, ele sabia que ele não podia coabitar com aquela mulher. Porque aquilo, além de ir contra os valores de Deus, além de ir contra os valores dele, Potifar havia entregado tudo para ele. Potifar havia confiado tudo para ele. Então, muito cuidado ao trair as pessoas que têm confiado as coisas para você. Muito cuidado ao falar das pessoas que têm confiado as coisas para vocês. Muitas vezes a gente perde coisas, a gente perde pessoas, a gente perde lugares, ambientes que poderiam contribuir para o nosso crescimento, porque a nossa língua é grande demais, porque o nosso desejo é grande demais. Às vezes você está de olho aí, na mulher do seu patrão, às vezes você está de olho no esposo da sua patroa, às vezes você está de olho num coleguinha que é casado. E isso acaba arruinando a sua vida, porque você não conseguiu segurar um desejo. Talvez José teve desejo nela, mas ele sabia o caráter dele, ele sabia qual que era o certo a fazer. Então ele controlou o seu caráter. Porque quando Deus fala com Caim e Abel, Deus fala lá com Abel. Caim matou Abel, Deus fala lá com Caim. Perdoe que misturei aqui, mas Deus fala lá com Caim. Que Caim tinha uma escolha, que Caim podia escolher não matar. Que Caim podia escolher entre o bem e o mal. Estava diante dele. Ele tinha o discernimento para fazer o que era certo. E mesmo assim ele escolheu o que era errado. Só que José não. José escolheu o que era certo. Então ele se afastou da mulher de Potifar. A mulher de Potifar, com muita raiva, o acusou. Armou para ele e o acusou. Acontecendo isso, José foi jogado na prisão. Potifar manda prender José por causa disso. E aí que vem o problema. Muitas vezes nós somos injustiçados e desistimos. E aí sabe o que acontece? Muita gente retrocede da prisão para a cova. José, ele saiu da casa de Potifar e foi para a prisão. Só que ele podia ter retrocedido para a cova. Ele podia ter entrado em depressão. Ele podia ter tido crises de ansiedade. Ele podia ter desistido de tudo. Talvez você esteja querendo até se matar. Eu não sei qual é o seu problema. Às vezes você estava tudo dando certo, a empresa começou a crescer, você começou a ser promovido, o seu casamento está indo de vento em popa, do nada seu marido chega e fala que não quer mais nada, ou seu patrão te demite, e aí você chega no fundo do poço e fala, não quero mais. Só que ao invés de você entender que é um processo, porque a prisão ela é um processo. A prisão para José foi aonde Deus apresentou para ele pessoas que tirariam ele de lá. Pessoas que fariam ele chegar até o palácio. José não retrocedeu, ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia que Deus proveria, que Deus tiraria ele de lá. Da mesma forma você precisa fazer. Quando alguma coisa ruim acontecer, quando você estiver numa área, num ambiente bom, num ambiente de crescimento, num casamento legal, e as coisas começarem a dar errado, não retroceda para a cova. Não volte para o lugar que Deus já te tirou. E nem pare na prisão. Porque tem muita gente que quando algo ruim acontece, a pessoa para. Ela não faz mais nada, ela desiste, a vida dela fica presa naquilo ali. Quantas pessoas você conhece, talvez até familiares, que, cara, você conhecia a pessoa, ela começou a voar, do nada, ela parou ali, estagnou e mais nada, a pessoa manteve aquele emprego. Quantas pessoas você conhece trabalhar 15 anos na mesma empresa, com o mesmo salário, com a mesma vida? O casamento ruim há 15 anos, cara. Há 15 anos vivendo a mesma coisa. Porque ficou preso na prisão, ficou preso no processo. Não pediu a Deus direção, não tentou mudar. Porque quando José, ele chega na prisão, o que acontece? Ali, da mesma forma que ele fez na casa de Potifar, ele deu o melhor, ele deu o melhor. Ele começou a servir os prisioneiros. Ali, o encarregado daquela prisão deu para José as chaves e mandou que José servisse as pessoas e deu cargo a José, da mesma forma que Potifar, porque independente do ambiente que você está, você precisa dar o seu melhor. Não é porque você está num ambiente que você não gostaria de estar, num emprego que você não gostaria de estar, num lugar que você não gostaria de estar, talvez na igreja que Deus te direcionou, mas você não gostaria de estar, que você não vai dar o seu melhor, porque é no seu melhor que Deus te honra. Se Deus te colocou num lugar, você precisa dar o seu melhor para Deus te levar para outro nível. E José deu o melhor dele. Ele servia os prisioneiros. E em algum momento, os prisioneiros tiveram um sonho, falaram com José que ninguém conseguia interpretar aquele sonho, que eles estavam muito tristes. José ora e dá para eles aquela interpretação daquele sonho. Deus dá para José a interpretação daquele sonho. E ele começa a subir, a ser elevado, porque José foi obediente, José foi fiel, José sabia quem era Deus na vida dele. E José não desistiu diante das dificuldades, diante das diversidades, diante dos problemas, diante das frustrações. Ele foi lá
e deu para eles a revelação, mesmo podendo. Ele sabia que ele podia dar a revelação, ele sabia que ele não podia estar, ele já estava na prisão. Ele estava preso, injustiçado por algo que ele não fez, mas ele dá. E quando ele dá os sonhos, de começo, uma daquelas pessoas que ele deu o sonho, e ele fala assim, olha, quando você chegar lá, não se esqueça de mim. Essa pessoa se esqueceu dele. Quantas vezes nós ajudamos pessoas e essas pessoas se esquecem da gente? Não é por isso que a gente vai parar de ajudar. Não é porque em algum momento você ajudou alguém e essa pessoa, quando você precisou, ao invés de estender a mão, ela te virou as costas, que você não vai ajudar mais ninguém. Não é porque alguém errou ou falhou com você que essa pessoa não presta. Não é porque talvez seu marido em algum momento fez alguma coisa errada que tudo que ele faz é errado, ou que nada que ele faz é bom pra você, ou que ele não pensa em você, que ele não te ama. Talvez ele errou e não tenha percebido, e talvez você não tenha falado. Não é porque alguém esqueceu de você em algum momento, que essa pessoa não gosta de você, ou ela não te ama. Aquele padeiro, quando ele voltou a exercer a função dele, lá na casa de Faraó, depois de 2 anos, demorou 2 anos, mas depois de 2 anos ele lembrou quem tirou ele da prisão. Ele lembrou quem revelou pra ele o sonho. Ele lembrou de José. Talvez, em algum momento, você pense que Deus se esqueceu de você. Mas ele não se esqueceu. A palavra de Deus, ela vai falar assim, ó, que um dia para Deus são como 1000 anos. E 1000 anos para Deus são como um dia. Ao contrário do que alguns pensam, Deus, ele age na hora certa. É por amor a mim e a você que Deus age na hora certa. Porque se Deus agir no nosso tempo, muitas das vezes, quando nós pedimos as coisas para Deus, nós estamos imaturos para receber. Nós não estamos prontos para receber. E se nós recebemos o que pedimos na hora que pedimos, talvez nós vamos perder a oportunidade. Porque não vamos ter sabedoria para lidar com a situação. Talvez você deseja muito um filho, mas você ainda não tem maturidade para lidar com o filho. E se você tivesse ele naquela hora ali que você pediu, você não ia saber como lidar com ele quando ele começasse a crescer. Você talvez não saberia como conciliar ele com o seu casamento. Talvez seu emprego. Você está pedindo tanto a Deus uma promoção e fica pensando que Deus se esqueceu. Mas talvez se Deus agisse no momento que você pediu, você não teria maturidade para assumir o cargo. Você não teria capacitação para assumir o cargo. E é por isso, talvez, que você está passando por tantas coisas. Tantas vezes você acha que não está sendo valorizado, que está trabalhando demais. Mas Deus está te dando tanto trabalho para poder te capacitar para mais para frente Ele te promover. Então, assim, Deus, Ele age no tempo certo. E é por amor. É por amor a mim e a você que Ele age no tempo certo. Não é porque Ele se esqueceu de nós. E com José foi a mesma coisa. José, ele precisava da experiência da cova. José, ele precisava da experiência da casa de Potifar. E José precisava da experiência da prisão para ele ser promovido para o palácio. Quando José foi falar lá no palácio com o Faraó, José já tinha toda a experiência, toda a bagagem que precisava. E ali ele conseguiu falar com o Faraó o que ele precisava falar. O coração dele não estava fechado pelo que os irmãos deles tinham feito. O coração dele não estava fechado pelo que ele tinha passado. Ele podia, se ele tivesse talvez com uma visão completamente fechada e cega, ele podia ter virado para Faraó e falado, olha, eu não vou revelar nada não. Eu estou injustiçado, nem escravo eu sou. Estou aqui vendido como escravo e eu tenho família, nem escravo eu sou. Então, muitas vezes, a gente chega num lugar que a gente, vamos dizer que a gente não recebe para aquilo. E ao invés de a gente dar o nosso melhor, e ao invés de a gente fazer o que a gente tem que fazer, a gente fala, não vou fazer isso, não estou sendo pago para isso. Eu não, ele não falou nada comigo, eu não vou falar com ele também. O pastor não chegou em mim, eu não vou chegar nele também, não. Fulano de tal nunca me cumprimentou, eu não vou cumprimentar ele também. Quantas vezes nós fazemos isso? Só que, quando a gente avalia várias histórias na Bíblia, a gente consegue ver que todos eles, no momento certo, agiram com sabedoria. Então, o que eu desejo para você hoje é sabedoria para lidar com os ambientes que Deus te coloca. Porque Deus nunca erra. E Ele nunca te coloca num ambiente que não é necessário para você. Ele nunca te faz passar por algo que você não precisa passar. Deus não gosta de ver o sofrimento de ninguém. Deus não quer ver o sofrimento de ninguém. Se você está passando por algum momento, é processo e é promessa de Deus. É propósito de Deus na sua vida. Entende? Ele vai agir no tempo certo. Ele não deixa de agir, Ele não erra e Ele não falha. Assim como José passou pelo processo da cova, passou pelo processo da casa de Potifar, da prisão e do palácio, talvez você também esteja em algum desses processos, mas entenda uma coisa, se você tiver uma atitude positiva e entender quem te colocou lá e quem vai te tirar, você vai sair. Você vai chegar no palácio. O que você não pode é ter atitudes negativas, ficar o tempo todo com atitudes negativas, porque você vai ficar preso ali. Você não vai conseguir sair daquele lugar. Você tem gente que a vida toda, cara, às vezes você fala assim, a pessoa tem um testemunho, a pessoa tem uma história, era pra pessoa estar lá em cima, mas a pessoa fica presa na cova, a pessoa nunca sai da cova, porque o ambiente que Deus colocou ela pra ela aprender, ela ficou presa nele, ela não teve discernimento, ela não teve sabedoria, ela não teve uma atitude positiva pra sair. Tenha, hoje, eu profetizo na sua vida uma atitude positiva para sair dos seus problemas, uma atitude positiva para sair do seu cativeiro, uma atitude positiva para sair da prisão,
Uma atitude positiva para aprender na casa de Potifar o que você tem para aprender e não ficar ali preso no comodismo. É o que eu desejo para você hoje, uma atitude positiva. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui, de comentar, deixar seu like, para que a gente possa gravar mais vídeos nesse sentido.